Olá! Hoje o nosso foco é bem interessante. Inteligência artificial generativa na medicina. A gente vai se basear numa palestra do professor Chalongen, lá do Fórum do CFM, sabe? Uhum, Ele falou sobre os fundamentos e como isso conversa ou deveria conversar com o nosso raciocínio médico. exatamente. Uma discussão super necessária, né? Com certeza. E a ideia aqui é simples. Vamos destrinchar os pontos principais dessa palestra. O que é essa tal de IA generativa? Como ela pode, de fato, ser uma ferramenta de apoio? E, claro, quais os cuidados, né? Vamos lá. Bom, para começar, o básico do básico. IA generativa, o tal do GPT. GPT. O G é de generativo porque cria conteúdo. Isso. P de pré-treinado, né? Alimentada com aquele mundaréu de dados. Uma quantidade absurda, assim. E o T de transformer. Essa arquitetura transformer parece que é o pulo do gato para ela gerar respostas que são tão assertivas, tão convincentes. É, o Transformer é chave para essa fluidez toda. Mas é bom, assim, contextualizar, né? A IA generativa não surgiu do nada. Ela é, na verdade, uma aplicação bem esperta do Deep Learning. Ah, das redes neurais profundas. Isso. Só que focada nessa interação, em conversar. O que é fascinante é como ela, tipo, simula a nossa cognição linguística para interagir com a gente. É uma evolução, não uma revolução do zero, sabe? Entendi. E o professor Lungen usou uma imagem ótima, a IA como copiloto. Essa analogia é perfeita. Ah, é, porque define o lugar dela, né? Apoio, não a fonte definitiva da verdade. Ele até fez um alerta importante sobre não endeusar as respostas que ela dá. Exato. Não pode pegar aquilo como verdade absoluta. E essa ideia do copiloto leva direto para a gente pensar nos prós e contras no nosso dia a dia, no raciocínio médico mesmo. Certo. Quais seriam os prós mais claros? Bom, ela pode ser ótima para explorar ideias, sabe? Jogar umas hipóteses complexas, gerar rascunhos de relatórios, ou até funcionar como um advogado do diabo, oferecendo contrapontos para a gente refinar o pensamento. Hum, interessante. E os contras, além de endeusar? Os contras? O principal e mais perigoso, acho, são as tais alucinações. Essas alucinações. Na medicina, isso é especialmente crítico, imagino. Uma resposta que parece super confiável, mas está errada. Exatamente. O perigo é que a IA, por causa da arquitetura Transformer, é feita para gerar texto que soa bem, que é coerente, Mesmo que seja inventado. mesmo que seja inventado. Ela pode ser um estudo que não existe, um dado incorreto, mas com a mesma convicção, digamos assim, com que ela apresenta um fato real. Nossa, E soma isso à falta de um contexto ético ou cultural, que a máquina não tem, né? E o risco de a gente ficar dependente, de atrofiar nosso próprio raciocínio. Fica claro que a validação humana é, assim, absolutamente essencial. Não dá para abrir mão. totalmente. E para lidar com isso, a palestra trouxe uma sugestão de linguagem, né? Trocar engenharia de prompt por Estratégia de abordagem e raciocínio. isso. Qual a diferença na prática? Parece só nome, mas tem algo mais? Tem sim. É uma mudança de foco, sabe? Não é só sobre o que você pergunta para a IA, mas como você estrutura seu pensamento clínico antes de perguntar. Ah, então o preparo é fundamental. Totalmente. A IA responde à lógica, ao contexto que a gente dá. A palestra até sugeriu uns 5 passos, né? Contextualizar bem o caso, definir o objetivo daquela consulta à IA, usar critérios médicos claros, aí sim explorar as respostas, mas criticamente, e por fim validar tudo com o nosso conhecimento. Entendi. Então a qualidade da resposta da IA depende menos de um truque de escrita no prompt e mais da solidez do raciocínio médico que a gente coloca ali. Perfeito, é isso. O exemplo do diagnóstico diferencial foi ótimo. Se você pede algo genérico tipo causas de dor torácica, vem uma lista genérica. Que talvez nem ajude tanto. Exato. Agora, se você contextualiza, sou médico de família, paciente assim, idade X, sintomas A, B, C, histórico Z. Quais hipóteses diferenciais devo considerar, por favor, ordenadas por probabilidade e com justificativa? Aí sim, a IA tem que trabalhar num cenário clínico real. Faz toda a diferença. A resposta vira um ponto de partida útil, mas quem guia é o médico. O protagonismo continua sendo no médico. Sempre. Falou-se também de código aberto, tipo o DeepSeek. O que isso significa para a medicina?
Olha, isso abre portas interessantes. Imagina a gente ter IAs institucionais, sabe? Treinadas com dados daqui do hospital, anonimizados, claro, e alinhadas com nossos protocolos. Mais customizado. Exato. Ajudaria na questão do sigilo, da relevância clínica. Pensa numa IA super especializada numa doença rara pediátrica, treinada pelos maiores especialistas da área. O código aberto permite essa customização fina. Bem promissor. Mas e a eficácia hoje? Teve um estudo no JAMA, que foi mencionado, né? Sim, mencionaram. Um estudo que basicamente mostrou que, por enquanto, usar IA generativa não melhorou significativamente o raciocínio diagnóstico dos médicos comparado aos métodos tradicionais. Ué, mas então? Pois é. Mas aí o palestrante levantou pontos cruciais. Será que esses médicos do estudo foram treinados nessa tal estratégia de abordagem? Qual era o tipo de caso? Será que não usaram a IA só como um Google mais chique e não como parceira de raciocínio? Entendi. Falta saber usar a ferramenta direito, então. Provavelmente. Reforça a ideia de que não basta ter a tecnologia. Tem que ter estratégia para usar. Faz muito sentido. E para fechar, a mensagem final do professor Lungen foi bem direto ao ponto, né? Quem domina o raciocínio crítico domina a IA. Quem só copia será substituído. Forte, mas claro. Fortíssimo. E resume tudo, né? A IA generativa pode ser sim uma parceira poderosa. Pode amplificar nosso pensamento. Mas só funciona se a gente souber conversar com ela. Com estrutura, com crítica e, principalmente, validando tudo com o que a gente sabe, com a boa e velha medicina. É parceria, não substituição. Perfeito. Bom, para nossa reflexão final, fica aquela provocação inspirada na analogia do treino de squash mental que ele usou. Ah, essa foi boa. Foi ótima. Se a qualidade da resposta da IA, da evolução dela, depende da precisão do nosso golpe inicial, da nossa pergunta, como é que nós, profissionais, podemos ficar cada vez melhores nesse jogo? Como aprimorar essa interação para tirar o melhor da IA sem cair nas armadilhas dela? Fica aí a pergunta, né? Uma excelente pergunta para a gente levar para o nosso dia a dia.